Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 2 de agosto. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já vou te pedir aí de imediato para se inscrever no meu canal, caso ainda não tenha feito isso, canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Procedimento bem simples, aqui no canto inferior direito, se estiver aparecendo para você a imagem, inscreva-se, passa o cursor em cima dessa imagem e clica na sequência aí na opção de se inscrever gratuitamente no canal, deixando o sino das notificações devidamente ativado para ser avisado sempre que tiver algum conteúdo novo aqui dentro do canal. E para receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, além disso, informações relevantes e as carteiras de ações, que inclusive tem atualização da carteira exponencial na próxima semana, foi bem a carteira nessa semana, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos. Lembrando, você vai poder testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, CSAN3, FLRY3, IP3, PK4, ALPA4, ITUB4 e ABEV3. Ibovespa no dia de hoje apresentou aqui uma alta de 0,54%, conseguindo fechar levemente acima de um primeiro patamar de resistência aqui na casa dos 102,654, mas o sinal mais relevante para mim, em termos de os compradores voltarem a ter uma perspectiva de retomada de alta, da tendência de alta de curto prazo, seria ver o Ibov fechando para cima da região dos 103,555. Então fechou acima no primeiro patamar hoje, 102,654, mas seria interessante voltar para cima desse nível para quebrar na sequência aqui de topos descendentes, principalmente em termos de fechamento, e passar a gerar sinal de alta acima desse patamar, pelo menos pelo gráfico de 60 minutos, acima dessa região de 102,555. Seria algo mais relevante para o índice Ibovespa. Na semana, o Ibovespa apresentou aqui uma leve queda, estabilidade 0,14%, segue dentro do movimento de baixa mais fraco do que foi o movimento de subida, uma característica de uma tendência de alta de longo prazo, de médio prazo. Enfim, vai ficando a expectativa maior de poder gerar fundo ascendente. A primeira sinalização de fundo ascendente seria a superação da máxima desta semana, superar 104,055. Seria até mais interessante uma correção até um pouco maior no tempo ou no preço, chegando até testar essa, mais interessante no sentido de gerar perspectiva para cima, de poder ter outro movimento mais relevante para cima, assim como aconteceu um movimento forte aqui para cima. Então seria interessante até um retorno ali na faixa dos 100.438 até os 99.136, zona de suporte mais próxima pelo gráfico semanal, em conjunto com a média. Chegou aqui, gerou sinal de alta, mais relevante para cima. Não significa dizer que vai buscar esse patamar, só estou mencionando o que seria interessante acontecer, no sentido de gerar uma perspectiva maior para cima. Se superar no máximo dessa semana é algo positivo também para dar continuidade ao movimento de alta, é também positivo, né? Já tem 4 semanas aí corrigindo e está fraco para cair. Então, seria algo positivo. O primeiro sinal favorável neste sentido aqui é ter o retorno do preço para cima desse patamar. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, seja agora ou no decorrer dela, dê um like, dê um joinha aí nessa análise. Dessa forma você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal no YouTube, para outros, né, participantes do YouTube. E aqui nós temos um índice futuro gerando um candle ali de recuperação, chamado engolfo de alta, mas entre as médias, né? Um cenário que traz indefinição para a tendência do gráfico intraday. Geralmente, quando tem isso aqui, aumenta a indefinição no gráfico intraday, dificulta as operações de day trade, principalmente a favor de tendência, né? De comprar fundo ascendente e a operação andar mesmo. Mas nesse momento vai ficando até acima ali da região, está brigando, né? Para ver se fecha acima da região de 102.995. Fato que para a próxima semana, assim como o Ibovespa vindo aqui trabalhar acima dos 103.960, seria algo mais positivo, apoiaria muito mais operações na ponta compradora aí no mini índice. Indo para o gráfico intraday, a gente pode ver aqui no gráfico intraday uma indefinição da tendência. Eu já tinha comentado isso na análise de ontem, no fechamento de ontem, e aqui a gente pode ver aí uma tendência indefinida. Dentro desse contexto, eu vejo aqui justamente essa região importante, na faixa dos 103.055 a 103.105, zona de resistência desses dois fundos aqui anteriores. Vindo para cima desse patamar, voltando para cima desse patamar e passando a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos acima dessa região, mais interessante para compra, seja fundo ascendente ou pivô de alta, mais interessante para compra de day trade pelo gráfico de 10 minutos ou no gráfico também de 5 minutos.
Abriu caindo, voltou aqui para baixo, ó. Voltou para baixo da média, fechou ali para baixo da média. Fechou para baixo aqui dessa região de 102.500, vamos arredondar aqui para baixo. Veio aqui para baixo, passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mas para se buscar a operação de venda. Aumentaria a probabilidade de se ter um movimento de baixa no mini índice. Indo então para o dólar, num pregão de hoje, boa alta, ainda alta de 1,1%, testando zona de resistência importante. Então o dólar vindo mais forte para cima, dentro de um movimento de alta. Se a gente olhar para o gráfico semanal, alta expressiva ali de superior a 3% neste momento. Tem resistência imediata aí nessa faixa dos 3.916, 3.917, seria o primeiro ponto de resistência. E depois na casa ali dos 3.981, outra região de resistência para o dólar nesse atual movimento de subida do gráfico semanal, fechando acima das médias, um ponto positivo para o dólar. No gráfico de 60 minutos, nós temos o quê? Movimento longo para cima, tentou cair, já gerou um movimento de subida, para aqui em cima da resistência. Se perder essas mínimas, a última mínima aqui ascendente ou desse candle aqui atual, a partir de segunda-feira, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente através de topo descendente. Caiu, parou aqui em cima da média, proporcionou nova sinalização de alta, superação da máxima do que no anterior, volta a ficar muito mais interessante para a compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu também para cima, manteve-se com mínimas ascendentes, abriu para cima, veio para cima desse patamar aqui de 3.900. A partir desse momento, fundo ascendente acima dos 3.900 no gráfico de 10 minutos, também fica um pouco mais para se buscar a operação na ponta compradora. Indo para a Petrobras, para as ações, a Petro terminou o pregão com alta de 3,59%, testando a zona de resistência importante, boa alta, abriu com gap de alta, mas se a gente olhar para o pregão, porque quando você olha no final do dia, nossa, a Petro subiu para caramba, eu não comprei a Petro, enfim, você olha para o gráfico de 60 minutos, para quem comprou na abertura a Petro, foi lá aqui em cima e basicamente terminou aqui, ou seja, não andou só na abertura, né, um gap de alta. Parou ali em cima da região de resistência. Se gerar algo para cima, abrir aqui para cima, fica mais para se buscar, inclusive, até operações na ponta compradora de day trade, principalmente na PTR4. Gráfico diário, olhando para swing trade, eu fico um pouco mais para se buscar compra nesse ativo acima da região, preferencialmente de R$ 26,82. Passando a utilizar essa faixa de preço como suporte, aí sim, eu gosto mais para se buscar compra na Petro, de swing trade, gráfico diário ou até mesmo pivô de alta aqui pelo gráfico diário. Então, nesse momento, Petrobras dentro ainda de um contexto de tendência de baixa. A semana terminou ali com essa recuperação de hoje, terminou com alta de 1,45%. Fechamento da Petro pelo gráfico semanal acima, na próxima semana, se conseguir fechar acima dos 27,40, seria um indício importante para poder ver se retoma essa tendência de alta de médio prazo, que nesse momento está indefinida a tendência, né? Topo basicamente no mesmo nível de topo anterior. Então, para retomar essa tendência, teria que romper aqui essa região. Mas um primeiro indício importante para isso seria um fechamento acima dos 27,40 na próxima semana. Vale 3, dia de hoje, queda de 1,16%. Com essa queda, a ação bate basicamente em cima do suporte aqui do fundo anterior. A superação da máxima desse candle seria uma das alternativas de se buscar compra contra a tendência na PTR4, na Vale 3, superação dos R$ 48,29. Lembrando, entrada que seria para comprar a zona de suporte em cima de um ativo que está em tendência de baixa, ou seja, um risco maior. Logo, é uma operação para quem tem um perfil mais arrojado. O stop fica aí aqui embaixo, tentando pegar um movimento de subida, um repique de alta, que eu não exigiria muito mais do que a região dos 49,80 como objetivo. Na semana foi mal, né, para Vale, ó, queda aí intensa de 4,76%, o ativo está em cima do patamar de suporte aqui do semanal, que é na faixa dos 47,72. Então, se o ativo gera sinal de alta lá no gráfico diário, aumenta a probabilidade de poder ter recuperação. Mas dentro desse atual contexto, para mudar um pouco essa perspectiva, a ação teria que voltar para cima dessa região aqui, superar os R$ 50,60 para aumentar a chance, inclusive, de romper todos esses dois topos aqui anteriores. Por enquanto, cenário mais deteriorado em termos de compra de swing trade nessa ação. Lembrando, cenário deteriorado significa dizer risco maior para as operações na ponta compradora, até porque no gráfico diário está em tendência de baixa. Cosan, no pregão de hoje, acionou nossa saída com stop de proteção na perda da mínima do pregão de ontem, conforme que eu tinha comentado na última videoanálise. Essa operação da Cosan proporcionou aqui um leve ganho de 0,3%, basicamente no 0 a 0, mais 0,05% a essa operação da Cosan.
para o capital total. FLRY3 acionou a nossa saída aqui com stop reposicionado abaixo dessa mínima, conseguiu se manter acima da média. Então depois que ela veio aqui no pregão de ontem, acionou nessa entrada e veio aqui para romper essa região e fechou para baixo das máximas, mesmo assim com candle de força, e aí ela volta hoje para baixo dessa mínima, deu uma descaracterizada no que eu gostaria de ver. Mas ainda assim é um papel que vai continuar no meu radar, na possibilidade para ver se eu volto para a ponta compradora nessa ação, assim como eu fiz na IP3, que eu vou comentar assim que eu falar aqui o resultado dessa operação da FLRY3 da Fleury. Foi aqui uma perda de 1,74%, que proporcionou uma redução de 0,35% do capital total. Então, no primeiro início dos primeiros pregões do mês, a gente está nesse momento com 3,36% aí de alta aí nas nossas recomendações aí de swing trade. Depois, então, vamos falar da IP3, recomendação de compra na superação da máxima desse candle, com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar o próximo movimento de subida nessa ação. Fechou bem o gráfico semanal. Lembrando, é um ativo que está na nossa carteira exponencial, carteira que entrou aqui nessa abertura de semana e ficou aqui com papel com essa alta de 3,09%. Um bom desempenho. Vamos ver se ela dá continuidade a esse movimento de subida, buscando resistência na faixa dos R$ 32,49 e até mesmo R$ 33,39. Passando os dados dessa compra aqui da Ipera de swing trade, entrada em R$ 31,35, stop dessa operação R$ 30,03, objetivo em R$ 33,99, risco de 4,21%, alocando 12% do capital total nesta operação. PECAR 4, ativo que a gente segue comprado. Essa ação, seguimos com essa operação de compra em aberto e traz aqui, a primeira mudança foi stop reposicionado abaixo dessa mínima aqui, stop R$ 92,23. Expectativa interessante porque, enfim, gerou um candle ali razoavelmente bom no gráfico semanal, expectativa de poder dar sequência ao seu movimento de alta nessa ação. Então vamos monitorar aí de perto essas mínimas ascendentes. Um dos pontos de stop poderia trabalhar a partir do próximo pregão, abaixo dos R$ 93,37. Depois disso, Alpa 4, recomendação de venda na perda da mínima do pregão de ontem. Então a ação girou essa venda através de uma situação de topos e fundos descendentes, que faz um recuo voltando na região de antigo fundo anterior, que funciona como resistência a 3 pregões. E aí o ativo terminou fechando aqui para cima da média. Então, assim, um sinal um pouco mais negativo para a nossa posição. Então, se ela superar a máxima de hoje, aumenta a chance de poder, inclusive, até vir a montar um novo fundo lá no gráfico semanal, fundo ascendente. Então, é um possível sinal de saída ou aqui ou nesse ponto aqui dessas máximas. O stop nesse momento está aqui logo em cima dessa zona, dessa máxima aqui do pregão de ontem. Passando os dados dessa venda, R$ 20,83 a venda na Alpa 4, com stop em R$ 21,42, objetivo de R$ 19,95, tentando justamente pegar um movimento de queda do preço, lucrar com a queda do preço do ativo. Para quem não entende disso, tem um vídeo no meu canal falando sobre lucrando com a queda do preço de um ativo e também falando sobre o aluguel de ações. Então aqui o objetivo de 19,95, o risco da operação, que é o tamanho do stop, 2,83%, e a alocação do capital total de 15% nesse ativo. Depois de Alpa 4, eu vou falar aqui de Itube 4, que teve uma semana muito ruim, né? Uma queda aqui de 5,17%. Mas lembrando, a tendência de médio prazo em Itube é de alta. Fechou abaixo da média. O que seria interessante acontecer desculpa, em termos de sinal de alta nesse ativo a partir da próxima semana? Volta a montar um candle de força aqui no gráfico semanal, depois de ter batido aqui nessa região de suporte, volta para cima da média móvel de 13 períodos, aí sim aumenta a probabilidade de romper isso aqui para cima, ó, seguindo o seu movimento de alta do gráfico mensal. Apesar do candle negativo do mês passado, um engolfo de baixa, seria um indício mais positivo se isso aqui acontecer pelo gráfico semanal que eu acabei de mencionar. Ver Itube 4 terminar uma semana aí para cima, invadindo bem esse candle, o corpo desse candle aqui anterior, esse forte candle de baixa. Mas enquanto isso não acontecer, se a gente olhar para o gráfico diário, a tendência é de baixa no curto prazo, e dentro desse cenário fica ainda, enquanto não gerar a sinalização para cima, o cenário ainda é de poder testar a região de suporte ali na faixa dos 33,92 a 33,45. Primeira sinalização de alta seria a superação, através da superação da máxima do pregão de hoje.
compra aqui nessa superação da máxima de hoje de 35,20, eu não encaixa muito para mim essa entrada, porque tem resistência muito próxima pela frente, em conjunto ali com a média móvel exponencial de 13 períodos. Então, há muitas resistências pela frente, começando ali pela faixa dos 35,62 a 35,62. Depois disso teria 35,93 e acima disso 36,10, resistências mais próximas para a YouTube. Depois vamos falar de ABEV3. Que semana da ABEV3, né? A semana já tinha sido muito boa para a ação na semana passada. Tinha fechado acima de todas as resistências aqui. Fechou essa semana bem. Se a gente olhar para o gráfico mensal, fez um mês muito bom, fechando para cima das resistências, retomando sua tendência de alta de longo prazo. Está dentro de um contexto mais alinhado para cima, que favorece muito mais operações na ponta compradora, de swing trade ou até mesmo de position, mas para buscar essas entradas, o que eu mais aguardo é um encaixe aqui para compra de swing trade, por exemplo, um fundo ascendente no decorrer da próxima semana. O ativo escorrega aqui, testa média e gera fundo ascendente, possibilidade de entrar comprando a ABEV3 na próxima semana. Ou a outra forma seria ficar aqui de lado, um pouquinho mais de lado, e depois faz um pivô de alta, também outra alternativa. Gosto um pouco mais da operação de correção do que da de rompimento aqui da máxima, que seria um pivôzinho de alta aí na ABEV3. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão. Um excelente final de semana. Até segunda.